Ora viva, sejam bem-vindos, portanto, a esta sessão na qual vou apresentar a resolução da minha autoria relativamente ao Exame Final Nacional de Físico-Química A, realizado no passado dia 26 de junho de 2023. A estrutura da prova continua idêntica àquela que foi introduzida durante a pandemia, a qual, neste caso, inclui 16 itens, identificados com asterisco no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Os restantes 8 itens da prova apenas contribuem para a classificação final dos 4 itens cujas respostas obtenham a melhor pontuação. Eu creio que um exame com estas características creio que seria útil que a duração da prova de Físico-Química fosse idêntica à duração da prova de exame de Matemática, portanto. Até porque muitas das provas, enfim, os enunciados são um pouco longos, por vezes, levam tempo a ler portanto, leva algum tempo depois a estruturar toda psicologicamente ou mentalmente a execução da resposta por parte dos alunos. Portanto, acho que não seria de bom tom que, de facto, o Ministério nomeadamente o IAV, repensassem na duração da prova de Físico-Química com um período idêntico à realização da prova de Matemática. Vamos então, portanto, a prova, portanto, inclui a tabela de constantes portanto, cá estão as tabelas de constantes e um formulário que eu não vou colocar aqui e a tabela periódica dos elementos químicos. Portanto, aqui houve uma certa crítica, realmente, que eu vou começar pela pergunta 9. Vou fugir aqui um bocadinho ao, à, portanto, ao alinhamento da prova, até porque, de facto, os alunos, quando chegam ao último item da prova e levarem com uma banda desenhada, não, depois já de passarem por bastante pressão, talvez não seja boa ideia colocar este tipo de pergunta no final da, no final da prova. Eu creio que aqui poderia ter sido logo a primeira pergunta. Julgo que seria, portanto, para início de prova, acho que até seria uma forma até descontraída de começar a prova e não de terminar a prova após um período longo de pressão. Então, considere a informação dada nas seguintes tiras de uma banda desenhada de ficção científica. Nós temos aqui um astronauta que chegou a um determinado planeta e que ele mede o perímetro do planeta, admitindo que ele percorre do Polo Norte ao Polo Sul o valor do raio, não é? Portanto, o perímetro do planeta é dado por 2πr-p, que é o raio do planeta. E o raio do planeta tem aquele valor, portanto, de acordo com os dados que são expostos na banda desenhada. A equação de movimento, depois de realizada a experiência, não é? Admitindo que tenho este referencial aqui um bocadinho a vermelho, embora se veja um y em metros, portanto, a altura que ele deixa cair os objetos é 1,6 metros e o tempo que os objetos o tempo é de 1,7 segundos. Admitindo que a aceleração gravítica é constante, aquele planeta, portanto, junto ou perto da sua superfície, tal e qual como acontece no planeta Terra, nós temos então as equações de movimento, yt igual a menos um meio de gp, portanto, chamamos gp a aceleração gravítica deste planeta,
t quadrado mais 1,6. Portanto, uma equação sebejamente já conhecida ao longo do décimo primeiro ano. E, portanto, tendo atenção que o tempo corresponde a 1,7 segundos e que o y de 1,7 segundos igual a zero, vamos determinar então o GP, que chamei aqui GP, da seleção gravítica daquele planeta, através desta expressão. Agora, nós sabemos que aqui também temos associada a lei da gravidade universal, e neste caso entre os dois corpos, que será o planeta, e a massa M, seja a pena, ou seja o martelo, seja o que for, que é dado eu tenho aqui um desenho no qual sobre a massa do corpo é aplicada a força do planeta sobre essa massa, em que pela terceira lei de Newton, são estes vetores da força aplicada pelo planeta na massa e a força aplicada na massa no planeta eh, têm a mesma intensidade. E esta lei da gravidade é dado pela constante de gravidade, massa do corpo, massa do planeta, a dividir pela distância ao quadrado. Admitindo que não existem outras interações, ok, sobre a massa, sobre o planeta e sobre a massa do corpo, a força resultante sobre a massa vai ser igual à força que o planeta aplica sobre a massa. Aplicando então a segunda lei de Newton, temos então que a força resultante vai ser igual à força que o planeta aplica sobre a massa do corpo. Substituindo, portanto, a força resultante será menos a massa vezes a aceleração gravítica, que há de ser igual, portanto, à, à, à força que resulta da lei da gravidade universal. E deste modo determinamos que a massa do planeta, e substituindo, vai dar 1,216 vezes 10 levantado a 18 kg. Aqui não nos é imposta nenhuma restrição sobre os algarismos significativos, portanto aqui tomei a liberdade de usar aquilo que, pá, é usar aquilo que muitas vezes é usual, enfim, só para não estar com grandes delongas. E depois passava para o exercício 8. Já que estamos a falar em gelo, era uma forma portanto, de quebrar aqui o gelo, a pressão que existe aqui quando se está a realizar a prova, não é? Portanto, eu, se calhar, portanto, teria colocado esta sequência no exame. Na Antártida, um meteorito de 12 kg, à temperatura de 3.100 graus Celsius, enterra-se num bloco de gelo de grandes dimensões com uma velocidade de 10 km por segundo, em imóvel. Vamos admitir que o bloco de gelo se encontra a temperatura de 0 graus Celsius e que a temperatura de fusão do gelo é a mesma temperatura, é 0 graus Celsius. Toda a energia cinética do meteorito é utilizada para fundir o bloco de gelo. Isto aqui é importante. Há aqui uma componente de energia que é transferida ou é cedida ao gelo por parte do meteorito. A capacidade térmica máxima do material que constitui o meteorito é 830 Joule por quilograma por Kelvin, e a variação da entalpia da fusão máxima, não é? Do gelo é de 3,34 vezes 10 à quinta Joule por quilograma. Determina a massa de gelo que se funde, considerando que, no final, o sistema meteorito mais bloco de gelo se encontra a 0 graus Celsius. Portanto, a temperatura final será de 0 graus. Apresento todos os cálculos efetuados. Eu fiz aqui só um bonequinho, já que estão tal e qual como na ficção científica do exercício anterior,
Temos ali a camada de gelo, enfim, admite-se que acima do gelo há ar e que o meteorito está ali todo enfiado, encrustado no gelo e temos a massa do teorito portanto, considera-se que o sistema meteorito, gelo, ok, meteorito gelo é isolado. A variação de energia, portanto, vai ser efetuada através da transferência de energia em forma de calor do meteorito cedida pelo meteorito ao gelo, mais a energia correspondente à energia cinética do meteorito. Isto são os dados e, portanto, inicio o cálculo do valor da energia cinética. E, portanto, é dado por 6 vezes 10 à oitava joule. Ora, num sistema isolado, a variação, portanto, a energia que o gelo percebe é igual à energia que é cedida pelo meteorito, através desta expressão. E, portanto, aí sabemos que a variação, portanto, de energia do gelo será relacionada com a variação de entalpia de fusão. Portanto, será a massa de gelo vezes a variação de entalpia de fusão de gelo, portanto, a temperatura de 0 graus Celsius. Portanto, a variação da energia do meteorito é dada pela variação, portanto, aqui do ΔT, que é o valor portanto, será a massa do meteorito, a capacidade térmica máxima do meteorito, que é dado, e a variação da temperatura, portanto, será a temperatura final menos a temperatura inicial, portanto, será portanto, a energia que é cedida, e por isso é que estão aqui com sinais negativos. E vai dar, portanto, o resultado dá aproximadamente menos 6,31 vezes 10 à oitava joules, ou seja, 6,31 vezes 10 à oitava joules é a energia que o meteorito cede, portanto, ao gelo, é transferida ao gelo. Portanto, a variação, como se pretende determinar a massa do gelo, enfim, agora torna-se simples e dá um resultado de aproximadamente 1889 kg. E agora sim, depois de quebrado todo o gelo de estar de uma forma relativamente descontraída, agora sim, faria sentido entrarmos aqui na sequência na sequência dada ao exame. Então, agora vou à pergunta 1. O relatório Nature Solutions to Climate Change do Fundo Monetário Internacional, publicado em 2019, refere que uma baleia vale por milhares de árvores no que diz respeito à captura de dióxido de carbono, CO2. Ainda bem. As baleias alimentam-se de fitoplâncton, que é composto por seres microscópicos fotossintéticos que capturam o CO2 da atmosfera. Ao fazê-lo, as baleias incorporam muito carbono no seu organismo. Quando morrem, afundam-se no oceano, depositando em média o equivalente a 33 toneladas de CO2. Não é tão pouco quanto isso. Bom, eh, pronto, e aqui temos algum tempo gasto, não é? Portanto, por isso é que eu digo que os tempos que são dados para a resolução dos exames de físico-química deviam ser iguais ao de matemática. Em qual, agora, 1.1, em qual das opções, portanto é com asterisco, portanto é obrigatório responder, né? Em qual das opções seguintes está representado um modelo tridimensional da molécula de CO2? Eu penso que aqui não há dúvidas nenhumas que a resposta é a C. A ligação entre o carbono e os oxigênios são ligações covalentes duplas e, portanto, a estrutura portanto, da molécula é linear. Portanto, resposta C. Aqui não há muitos comentários a fazer. 1.2. Qual das expressões seguintes permite calcular o volume ocupado por 33 toneladas de CO2 em condições PTN? Portanto, em condições PTN, sabemos que o volume molar de um gás, CO2, é igual a 22,4 decímetros cúbicos por cada mol. A massa do CO2 é 33 vezes 10 à sexta gramas. E, portanto, pela lei de Avogadro, não é? Sabemos que o volume de CO2 há de ser igual ao volume molar de CO2
quantidade de CO2. Portanto, facilmente chegamos à expressão que corresponde à opção D. As baleias produzem sons de frequências muito variadas. 2.1, o documentário Descoberta 52, mais um blá blá blá, não é? A busca da baleia mais solitária do mundo, lançado em 2021, conta a procura de uma invulgar baleia que localizava a 52 Hz. Frequência essa maior do que a das restantes baleias. Talvez por esse motivo não fosse ouvida pelas outras baleias, mesmo que se movimentassem nas mesmas águas e à mesma profundidade. Não é estranho que não seja ouvido pelas outras baleias, podem ter um ouvido, enfim, com uma banda muito curta, enfim. Ah, Pode concluir-se que, nessas condições, comparativamente ao som emitido pelas outras baleias, o som de 52 Hz, portanto, o som de 52 Hz tem uma frequência superior. Se é uma frequência superior, portanto, a resposta A é errada, não é? Portanto, é mais agudo. Se propaga com maior velocidade, sabemos que o som se propaga a velocidade constante no meio, ok? E, apresenta igual período, bom, não apresenta igual período, portanto sabemos que o período é dado por um sub-F, se o F é diferente, claro que não tem igual período. Portanto, a resposta correta é a D, tem menor comprimento de onda. Porquê? Porque uma velocidade de propagação da onda sonora no meio é constante, portanto, é dado por comprimento de onda vezes a frequência, ok? Portanto, se a frequência é maior, portanto, nós temos aqui uma expressão, vocês aprenderam, enfim, no básico, que é uma expressão de proporcionalidade inversa, não é? Se o F aumenta, então o comprimento de onda diminui na mesma proporção. E, portanto, é a resposta D. 2.2. Os cientistas conseguem estimar o comprimento dos cachalotes através da análise dos ultrassons que estes emitem e do cálculo do comprimento do saco de espermacete D. Figura 1 é uma representação de um cachalote na qual se evidenciam o saco de espermacete que contém gordura e os sacos distal e frontal que contêm ar. Portanto, o som é produzido na parte da frente da cabeça, portanto, ele é produzido, vai para o saco frontal, o saco frontal reflete e vai o som depois propagar-se na água. Ok, portanto, basicamente é isto que aqui vem estar a descrever na pergunta. Portanto, a figura 2 mostra o registro de uma série de pulsos de um cachalote detectados por um hidrofone e a respectiva escala temporal. Bom, eu estive aqui a medir com uma réguazinha e cheguei à conclusão que entre o valor, o tempo decorrido entre o pulso 1 e o pulso 3, okay, é a diferença aqui entre aqui a escala temporal que aqui está. Portanto, é a diferença entre 8.190 e 8.180. E o período em que corre cada pulso, eu chamo de período em que corre cada pulso, que é o tempo decorrido que vai do P1 até ao P2, há de ser, portanto, essa diferença que ali foi ali colocada, a dividir por 2, o que dá 5 milissegundos. Portanto, se portanto, o pulso vai de que é gerado aqui na parte frontal do cachalote até ao saco de frontal, ali até ao saco frontal, portanto, e depois regressa, portanto, o- a distância percorrida é 2D. Que há de ser igual, portanto, à velocidade naquele meio, do espermacete, vezes então aquele tempo. Portanto, essa distância é de 3,5 metros. Portanto, até aqui, peço desculpa, até aqui tudo muito tranquilo. 3. O aço é formado essencialmente por ferro e carbono. Para melhorar algumas das propriedades do aço, como a resistência à corrosão ou ao calor, podem adicionar-se outros elementos. Adicionando-se cromo, obtém-se uma liga bastante resistente à corrosão atmosférica. Este aço, em contato com o dioxigênio O2, presente no ar, forma uma película sólida protetora, não porosa e impermeável, que é ótimo, maioritariamente de trióxido de dicromo, CR2O3. Considero uma liga constituída por ferro, carbono e cromo. Estes elementos são metais. Claro que são metal, o carbono não é metal, pode ter só os halogénios, portanto,
Eh, é o ferro e o cromo. E basta consultar a tabela periódica para ver que pertence ao mesmo período da tabela periódica. Portanto, a opção correta é a C. Eh, Julgo que aqui, portanto, facilitaram bastante imenso numa pergunta de resposta múltipla. Agora, 3.2. Mesmo perante um dano na superfície do aço, a película de CR2 ou 3 autorrepara-se. Este comportamento dinâmico de autorreparação está esquematizado nesta figura. Explica a resistência à corrosão atmosférica deste aço. Na sua resposta, apresenta a razão pela qual a película torna o aço resistente à corrosão, fundamenta o processo de autorreparação da película, comparando o poder redutor do ferro com o do cromo, e apresenta um texto estruturado utilizando linguagem científica adequada. Epá, eu pus aqui um texto, enfim, e com base, portanto, aqui na descrição do texto sobre os benefícios de constituir um aço, no qual foi incorporado, além do ferro, também o cromo. Conclui-se que na série eletroquímica o cromo tem maior poder redutor do que o ferro. Isto por um lado. Ao constituir-se, quer no processo de produção do aço, quer no processo de autorreparação do mesmo, a película de trióxido de dicromo, portanto, ao constituir-se a película de trióxido de dicromo, CR2 ou 3, na camada superficial do aço, indica que a reação de oxidação-redução, o redox do cromo, com a atmosfera, e em particular, portanto, com o dioxigênio, é substancialmente mais rápida do que a reação redox do ferro com a mesma atmosfera. Ao constituir-se essa película, o ferro fica mais protegido da corrosão, pois deixa de estar em contacto com a atmosfera, evitando a reação redox entre o ferro e a atmosfera, fazendo com que o aço, desta forma, tenha muito maior durabilidade para o fim que é destinado. Okay? Portanto, julgo que é um texto perfeitamente plausível. No 3.3, no estado fundamental, o átomo de oxigênio, comparativamente ao átomo de carbono, apresenta um número de energias de remoção eletrónica. Ora, portanto, eu aqui coloquei as configurações eletrónicas. O oxigênio, portanto, é um S2, 2S2, 2P4, o carbono, um S2, 2S2, 2P2. Aqui, portanto, o que é que eles dizem? Portanto, apresentam um número de energias de remoção eletrónica. O número de energias tem a ver com o número de subníveis, não é? Portanto, que surgem na espectroscopia fotoeletrónica, não é? E que vocês já viram. Portanto, se a energia, portanto, aqui cresce da direita para a esquerda, creio que estarão recordados que, por exemplo, isto aqui teria uma altura e aqui uma altura, que é o correspondente a um S2, aqui, portanto, ao subnível um S2, depois teríamos aqui um 2S2 também com a mesma altura, portanto, correspondente ao número de elétrons que estão no subnível, no subnível 2S, e depois aqui seria o valor correspondente, não é? Aos elétrons que estão no P. Pronto. É claro que os valores de energia da remoção são diferentes do oxigênio e do carbono, portanto, aquilo não estão na mesma posição para o oxigênio ou para o carbono. Mas o número, ok, de energias de remoção eletrónica, aquilo que estamos a ver é que para ambos são iguais, serão 3. Portanto, um maior número de órbitas de valência totalmente preenchidas. Ora, no oxigênio tem hum, de orbitais, peço desculpa, de orbitais totalmente preenchidas. Portanto, no oxigênio temos uma, duas, três, e no carbono temos só uma, duas orbitais totalmente preenchidas. Portanto, no estado fundamental, o átomo de oxigênio, comparativamente ao átomo de carbono, apresenta um número de energias de remoção eletrónica igual e um maior número de orbitais de valência totalmente preenchidas. Portanto, seria a resposta A, correta. 4. Um objeto sólido, a uma dada temperatura, é introduzido num recipiente isolado termicamente. Bom, isto é quase parecido com o gelo, não é? Portanto, com a pergunta do gelo. Completamente cheio de água líquida a uma temperatura inferior à do objeto.
Após um determinado intervalo de tempo, a água e o sólido atingem o equilíbrio térmico. Esta experiência é repetida com um segundo objeto sólido que apresenta a mesma massa. Admita para as duas experiências que não ocorrem mudanças de estado físico e as massas da água são iguais. Isto é importante, as massas da água são iguais. A figura 4 representa os gráficos da temperatura θ, que eu vou aqui designar por ΔT, ok? Portanto, os gráficos da temperatura, aliás, eu vou designar por T, e, portanto, a variação da temperatura por ΔT. Dos objetos e da água em função do tempo, para cada uma das experiências numa mesma escala. Ora bem, concluo justificando qual dos itens, qual dos dois objetos, peço desculpa, um ou dois, apresenta maior capacidade térmica máxima. Apresento um texto estruturado, utilizando linguagem científica adequada. Bom, eu fiz aqui um bonequinho, isto não há nada melhor do que fazer um bonequinho, em que temos aqui um sistema isolado, temos água e temos aqui o nosso objeto, que cede, portanto, estando a uma temperatura superior, cede energia à água, não é? E, portanto, a água recebe essa energia em forma de energia transferida é em forma de calor. Portanto, neste sistema isolado, a energia transferida aqui do objeto sólido é igual, em módulo, à energia recebida pela água, até ser atingido o equilíbrio térmico no sistema. Ou seja, portanto, o módulo, em termos de módulo, não é? O Q, que eu designo aqui Q, portanto, que é a energia transferida do objeto para a água, é igual à energia recebida, ER, pela água. O que nas experiências, o que implica que nas experiências 1 e 2, que o módulo de Q1, portanto, o objeto 1 é igual à energia recebida pela água 1, e o Q2, no objeto 2, é igual à energia recebida pela água. E agora, da opção dos gráficos, verifica-se que para a experiência 2, a variação da temperatura da água é superior à variação da temperatura da água na experiência 1. Ora bem, o que é que eu quero aqui dizer é muito simples. Portanto, é dizer que este valor aqui, okay, que este aqui é o delta. É o delta T1 e aqui é o delta T2. Vê-se que o delta T2, no caso da água, é maior. Não ficou muito direito, paciência, mas vamos estar aqui a perder mais tempo. Ok. Temos aqui o delta T1 da água. E o delta T2 da água. E portanto, vou gravar. E portanto, agora está a gravar. Ok. E portanto, e do lado da água, as temperaturas iniciais dos objetos 1 e 2 são iguais. Portanto, estamos aqui na mesma escala, portanto, são iguais. Então, do lado da água, o que é que vai acontecer? A energia recebida da experiência 1 e 2 é dada respectivamente por massa da água, C da água, delta T1 da água. R2, massa da água, C da água, delta T2 da água. Se fizermos, portanto, uma divisão de membro a membro entre a segunda equação e a primeira equação, verificamos que o delta T2 da água sobre o delta T1 da água há de ser igual à energia recebida, 2 da experiência 2, sobre a energia recebida da água da experiência 1. Como delta T2 já vimos, delta T2 é superior a delta T1, não é? É superior a delta T1 da água, delta T2 da água é superior a delta T1 da água, verifica-se que o R2 sobre o R1 é maior do que 1. E, portanto, conclui-se que a energia recebida da experiência 2 pela água é superior à energia recebida pela água na experiência 1. Como eles são iguais a Q1, R1 igual ao módulo Q1 e o R2 igual ao módulo Q2, ok? Vai implicar que o Q2, né, para esta relação anterior, que o módulo Q2 vai ser superior ao módulo Q1. Então, substituindo, portanto,
pelo valor da energia, portanto, de cedida, vai ser M2 C2, delta T2, portanto, isto tudo o objeto 2, há de ser maior que M1 C1 delta T1. Como as massas M2 e M1 são iguais, que é dito no enunciado, concluímos que C2 sobre C1 vai ser maior que delta 1 sobre delta T2. Como delta T1 sobre delta T2 já vimos que é maior do que 1, desculpa, só vou aqui interromper. Exato, como delta T1, portanto, aqui isto está correto, que agora este delta T1 refere-se agora, agora, este delta T1 refere-se precisamente agora a esta variação da temperatura do objeto 1. Portanto, que tem este comprimento. Isto vai ser o delta T. Ei, ficou torto, peço desculpa. Vou tentar pôr direito. Ok. Isto aqui vai ser o delta T1. Ok. E aqui vai ser o delta T2 do objeto 2. Ok. E portanto, vamos só pôr assim. E isto vai ser o delta T1. Isto aqui vai ser o delta T2. E estamos a referir aos objetos 1 e 2. Portanto, como ΔT1 sobre ΔT2 é maior do que 1, porque o ΔT1 é maior que, portanto, esta razão é superior a 1. Ora, se o C2 sobre C1 já era maior que ΔT1 sobre ΔT2, então conclui-se pela transitividade, não é? Isto agora voltando à matemática, que o C2 é maior que o C1. Portanto, conclui-se que a capacidade térmica mássica do objeto 2, C2, é superior à capacidade térmica mássica do objeto 1, C1. Portanto, podemos passar aqui mais uma gravação. Podemos passar então à pergunta 5. A figura 5 ilustra um, período um prédio. Vou repetir. A figura 5 ilustra um prédio que tem 3 lances de escadas, cada um com 2,80 metros de altura, e um elevador cuja cabine tem 300 kg de massa. Para se deslocar do resto do chão até ao terceiro andar, uma pessoa de massa de 75 kg pode utilizar o elevador ou as escadas. Admita que a pessoa e o conjunto pessoa mais cabine são sistemas redutíveis ao seu centro de massa, modelo, partícula, material. O Sol é o nível de referência da energia potencial gravítica. Considera o referencial ao Y representado aqui na figura. Portanto, no sentido, eh, no sentido ascendente. Ora bem, qual é a razão entre as variações das energias potenciais gravíticas do conjunto pessoa mais cabine mais terra no trajeto pelo elevador e do conjunto pessoa mais terra no trajeto pelas escadas do resto de chão até ao terceiro andar? Ora bem, para chegar à conclusão que é a resposta D, temos a variação da energia potencial, portanto, respeitando quando se vai de um elevador, não é? Eu designei por variação é P elevador, será a massa 1, já vou dizer o que é esta massa 1, vezes o G, portanto, será a aceleração gravítica vezes a altura, a diferença, portanto, a altura, não é? E, portanto, o M1, o que é que eu designo aqui por M1? É a massa do elevador mais a massa da pessoa, não é? Ora bem, a variação da energia potencial da pessoa, não é? Agora, respeitando à pessoa portanto, respeitando ao conjunto pessoa mais terra, ok? Pelo trajeto das escadas, será a variação, será a massa 2, que é a massa da pessoa, GH. Fazendo a razão entre um e o outro, não é? Ok? Qual é a razão entre as variações? O elevador com o da pessoa será, ora, os GH são iguais, portanto, eles cortam, não é? Portanto, esqueci-me aqui porque o G corta com o G e o H corta com o H. Portanto, vai ser igual a N1 sobre N2, 375 sobre 75 dá 5 e cá está a resposta D. Do elevador, o percurso
do resto chão até ao terceiro andar demora 10 segundos. Admita que o elevador se desloca durante o primeiro segundo movimento com uma aceleração cuja componente escalar é positiva. No instante, pronto, porque estamos aqui e a componente escalar é positiva, não pode ser de outra maneira, não é? Porque se ela tem uma força aplicada, tem que ser no mesmo sentido do referencial. No instante t igual, no instante 1 segundo, atinge a velocidade máxima, que mantém durante os 8 segundos, ou seja, vai a velocidade constante, não é? Durante 8 segundos ele mantém, vai do 1 ao 9. Dos 9 segundos até aos décimos, o elevador desloca-se com uma aceleração cuja componente escalar é negativa até parar. Portanto, também é 1 segundo, significa que agora a aceleração, a componente escalar da aceleração é negativa, portanto, mas tem o mesmo, em módulo é igual a, quando a aceleração entre o 0 no primeiro segundo, não é? Portanto, em módulo são iguais. Considero que o módulo da aceleração é constante durante o primeiro e o último segundos de movimento. Ainda por cima são iguais em termos de módulo, não é? Determina o módulo da velocidade máxima que o elevador atinge. Apresente todos os cálculos efetuados. Então, eu fiz só aqui uma tabuinha para, enfim, ser mais perceptível. Portanto, temos o percurso 1 em que temos a variação do tempo, vai de 0 a 1, e a equação de deslocamento, agora aqui digo de deslocamento, que vai ser d1 igual ao meio de a delta t quadrado. Portanto, no que diz respeito à velocidade, vai ser velocidade, uma vez que o a é constante, vai ser a delta t, o delta t é 1, portanto a velocidade máxima será igual ao valor da aceleração. Na segunda parte do percurso, para ΔT entre 0 e 8 segundos, ou seja, durante a duração de 8 segundos, portanto, o deslocamento vai ser, portanto, dado pela velocidade máxima vezes o ΔT. Porque aquilo que me interessa são os deslocamentos. Portanto, vai ser, peço desculpa, vai ser, portanto, é constante, a velocidade máxima é igual a A. No terceiro percurso, portanto, temos o ΔT, é aquele que vai dos 9 segundos aos 10 segundos, e, portanto, a variação do tempo é de 1 segundo. O deslocamento será menos o meio de A ΔT quadrado mais a velocidade máxima, não é? Porque aqui a componente escalar da velocidade máxima tem o mesmo sentido do referencial, não é? Portanto, enquanto que a da aceleração tem sentido contrário, e, portanto, por isso é que está aqui negativo. Portanto, será dado por isso. Então, somando os três percursos, não é? Os três percursos têm que dar 3 vezes 2,80 metros, não é? Porque cada percurso é de 2,80 metros. Portanto, é aquilo que nos estão a informar. E como tal, portanto, temos que o deslocamento 1, que é o meio da aceleração, vezes o ΔT, que é 1, mais a aceleração vezes o ΔT, que é 8, menos o meio da aceleração vezes A vezes 1, que é o ΔT é 1, mais o A. O que é este A? É aqui da velocidade máxima. A velocidade máxima é A. Aqui está uma coisa errada. Aquilo não é T, é delta. Epá, peço desculpa, é delta T. Aqui é delta T. E é delta T. Temos que ser coerentes. Aqui, peço desculpa. Ops, é delta T. Okay. Portanto, portanto, esta parcela aqui, Vmax delta T, agora volto outra vez aqui, Vmax delta T, portanto, será igual a, que é igual a 8,40. Tanto 9A igual a 8,40, como A igual à velocidade máxima, não é? Foi aquilo que já vimos aqui. Portanto, será 8,40 sobre 9, a velocidade máxima dá 0,933 metros por segundo. Também não nos impõe nenhuma restrição relativamente ao número de algarismos significativos, portanto. Ok. 5.2.2.
Qual das opções seguintes corresponde ao esboço gráfico da intensidade da força N? Portanto, é força normal. Ok? Portanto, se nós temos aqui, relativamente ao senhor, não é? Temos aqui, bom, eu não queria estar aqui, temos aqui o peso, não é, dele. Se nós considerarmos, pronto, que aqui é o centro de massa dele, portanto, temos o peso e depois temos, não é? A força, desculpem lá, que é a força normal, que é a reação. Portanto, estamos aqui a falar da terceira lei, da terceira lei de Newton, não é? Portanto, o indivíduo faz uma força sobre o solo, que, e o solo reage com, o solo reage, não é? Com uma força, aplica no indivíduo uma força, que é a força M, que é igual ao valor do peso, em que este peso é o quê? Portanto, corresponde à força, à força conservativa que a Terra aplica, não é? Que aplica sobre o corpo, neste caso do indivíduo. Estamos aqui a falar, portanto, da terceira lei de Newton e, portanto, e daqui de um par do par ação-reação. E, portanto, o que é que aqui se verifica? Por exemplo, para t igual a 0 segundos, antes de começar o tempo, portanto, é esta a situação que eu ali agora, ali em cima, eu descrevi. Portanto, cá está. Portanto, isto é o indivíduo, tem ali que está aqui, portanto, aqui no resto de chão, não é? E, portanto, tem o N é igual ao P. Portanto, o N é igual ao P. Portanto, o N é igual ao P. Quando se dá a deslocação com uma determinada aceleração, ok? Uma determinada aceleração, podemos comparar, eu depois já faço a comparação. Nós temos aqui a primeira, portanto, a primeira e a primeira lei de Newton e a terceira lei de Newton aqui em pleno, em que na primeira lei de Newton todo o corpo continua em estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja compelido a mudar esse estado por forças a ele aplicadas. Portanto, temos aqui a questão da inércia, ou seja, quando o elevador se desloca com uma determinada aceleração, exerce, portanto, o corpo, não é? O corpo do sujeito gostaria, não é? Tende a ficar, tenderia a ficar no estado em que ele estava, que era parado, e, portanto, acaba por haver a aplicação de uma força no indivíduo, não é? Por parte do elevador, e o indivíduo reage no sentido contrário. Temos aqui um par ação-reação. Portanto, isto é muito semelhante, por exemplo, imagino que estão num carro e tem uma bruta máquina e que o carro, pá, um carro excepcional, pá, que vai do zero, vai da velocidade de 0 km aos 100 km por hora, num segundo. O que é que acontece quando vocês ficam, quando o carro arranca, não é? Até atingir os 100 km hora, epá, vocês quase que ficam colados ficam quase esmagados ao banco, não é? Portanto, há de facto portanto, vocês, ao exercerem essa força no banco, o banco reage na mesma, com a mesma força, não é? Reage, o banco aplica à pessoa que está sentada no carro a mesma intensidade de força. E, portanto, é aquilo que aqui acontece. Portanto, há de facto a componente normal vai ser superior, portanto, à componente normal quando na situação para t igual a zero segundos. E, portanto, cá está, portanto, será constante, porque portanto, existe sempre o par ação-reação entre do elevador e a pessoa, portanto, existe a componente normal, ok? E, portanto, o D é logo descartado e o D é logo descartado e portanto,
portanto, ou será o A ou será o B. Mas o A não é porquê? Porque no período de 2 a, peço desculpa, de 1 segundo a 9 segundos, o elevador desloca-se a velocidade constante. Portanto, temos um referencial com velocidade constante. E, portanto, significa que aqui todo o corpo, não é? Voltando outra vez à primeira lei de Newton, quando a velocidade, o elevador vai a velocidade constante, que é que todo o corpo continua em estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, ok? A menos que seja compelido a mudar esse estado por forças a ele aplicadas. Portanto, aqui vai continuar num movimento uniforme e, portanto, aqui o que se passa é que eh, entre 1 e 9 segundos vamos ter a situação para t igual, ehm, para t igual a 0 segundos. Cá está. Portanto, e neste caso a força de reação será menor do que no período entre 0 e 1 segundo. Ok? Depois, volta outra vez a ter a aceleração agora no sentido contrário, não é? Portanto, temos agora a aceleração, há perda de velocidade, portanto, lá voltamos. Todo o corpo continua em estado de repouso ou de movimento uniforme, a menos que seja compelido a mudar esse estado por forças a ele aplicadas. Já estamos outra vez na situação entre os 9 e os 10 segundos, ok? E, portanto, o vetor normal portanto, a intensidade do vetor normal será inferior. Reparem que o vetor normal, não é? A reação que o elevador exerce sobre a pessoa, não é? Não é uma força, é uma força não conservativa, ao contrário do peso. Pode-se eventualmente estar, muitas vezes, existir a confusão que o facto de a força normal ser sempre igual ao valor do peso, não é? Para a reação. Não é verdade. Portanto, a força normal não é uma força, é uma força não conservativa, e ela varia, enquanto que o peso é, de facto, uma força conservativa. Portanto, sucintamente, é a opção correta, é a opção B. Não poderia ser a opção D porque a aceleração é constante, portanto, como a aceleração é constante, não há aqui não poderia haver aqui uma variação, nem aqui da C, não poderia haver aqui essa variação. Aqui, entre os 0 e 1 segundo, no caso do A, entre os 0 e 1 segundo, sim, faria sentido, e aqui entre os 9 e os 10 segundos, mas depois existe o par ação-reação, não é? Porque quando o elevador vai com velocidade constante, ou seja, a força que o sujeito exerce sobre o elevador tem depois o efeito de o elevador exercer, aplicar na pessoa a mesma intensidade. Portanto, opção B. 5.3. No interior do elevador, uma pessoa observa-se ao espelho. Este encontra-se disposto numa posição inclinada, fazendo um ângulo de 80 graus com a base do elevador, como se representa na figura 6. Dois raios luminosos são refletidos no espelho e atingem os olhos da pessoa. Bom, isto aqui é um bocado de matemática. Portanto, a pessoa está toda direitinha ali, faz um ângulo de 90 graus com a base, faz um ângulo de 90 graus. Porquê? Porque eles estão a dizer que, que o ângulo de incidência do raio, que dá origem ao raio refletido 1, é paralelo ao Sol. Portanto, se isto é paralelo ao Sol, faz aqui 90 graus. Temos aqui um quadrilátero em que a soma de todos os ângulos internos tem que ser igual a 360 graus. Portanto, matemática pura e dura. Geometria. Portanto, aquele alfa vai ser alfa mais 180 mais 80, há de ser igual aos 360. Portanto, aos 360 graus. E aquele alfa que eu ali tenho há de ser 100 graus. Ora, se nós traçarmos a perpendicular ao espelho do plano, que faz 90 graus com o espelho do plano, sobram 10 graus, não é? Portanto, sobram 10 graus. Portanto, eu chamo isto o ângulo refletido. Okay? Logo, o ângulo incidente, que é igual ao ângulo refletido, há de ser 10 graus. Portanto,
Aqui não há dúvida nenhuma, ou é B ou é C. Mas, reparando aqui para o raio 2, não é? O raio luminoso 2 refletido, verificamos que relativamente ao espelho, o alfa R2, que eu aqui chamei alfa R2, é superior a alfa R. Ok? Portanto, 10 graus e o raio refletido, alfa R, é menor do que o ângulo de incidência do raio 2. Ok? 5.4. Durante uma falha de eletricidade no prédio, uma pessoa desce as escadas com uma lanterna a pilhas ligada. Ora, no circuito elétrico da lanterna, o sentido real da corrente elétrica é do polo. Isto é uma pilha. Vai do polo negativo para o polo positivo, este é o sentido real dos elétrons, não é? E, a corrente é contínua. Aqui não há nada a descrever, portanto, é uma pilha de corrente contínua. 5.42. O gráfico da figura 7 traduz a curva característica da pilha usada na lanterna. Temos a curva característica que é dada U de I, que é igual a menos RI, aqui RI é a resistência interna, vezes I, mais Epsilon, que é a força eletromotriz. Ok? Entretanto, por meios eletrónicos, ampliei muito este gráfico e verifica-se que há dois pontos que se conseguem retirar, que são precisamente sobre esta reta. Portanto, corresponde a ter de abscissa 0,60 amperes e da ordenada 4,7 volts e o outro ponto 1,15 amperes e de ordenada 4 volts. Portanto, vamos determinar o declive desta reta, que o declive dessa reta, pela reta característica, vai ser igual o declive, que vamos chamar M, temos o hábito de chamar M em matemática, vai ser igual a menos a resistência interna, porque a resistência tem sempre um valor positivo, não é? Aliás, esta reta tem declive negativo, conforme vamos aqui verificar. Portanto, será a diferença das ordenadas, daqueles dois pontos, a dividir pela diferença das abscissas. E, portanto, menos RI há de ser igual a menos 1,27, logo RI igual a 1,27 ohms. Portanto, aquilo que é mais próximo é 1,3. Portanto, é a resposta A ou a resposta C. Vamos determinar a força eletromotriz. Bom, isto outra vez da matemática, sabendo um ponto, não é? Da reta, determina-se a ordenada na origem desta reta, que corresponde à força eletromotriz. Portanto, vai-se substituindo 4,7 e 0,60 na equação, vamos obter a força eletromotriz 5,462, que é aproximadamente 5,5 volts. Portanto, a resposta correta será a resposta A. E agora, continuando, este 5 de facto é extenso. No pátio do prédio, uma pessoa testa os ressaltos de uma bola de ténis. A bola de ténis é abandonada a uma altura H relativamente ao solo, originando vários ressaltos. Admita que a trajetória da bola é retilínea, a resistência do ar é desprezável, a bola pode ser representada pelo seu centro de massa e o Sol é o nível de referência de energia potencial gravítica, que considera que em cada ressalto 50% da energia cinética da bola é dissipada no impacto com o Sol. E qual das expressões seguintes permite calcular a altura máxima atingida pela bola após o segundo ressalto? Bom, então quando a bola vem em sentido descendente, ela tem, portanto, ela quando está parada tem, vamos chamar zero, aqui ainda não há ressalto, é P0 igual a mgh, portanto será, e portanto será mgh, a posição inicial da bola, e quando ela chega ao Sol, vem animada com uma energia cinética que vai ser menos a variação da energia potencial, ok? Vai ser menos mgh. Será posição final menos a posição inicial, por isso, ok, será. Uh, e, uh, portanto, A negativo com menos dá energia cinética positiva. Ora bem, então temos que no primeiro ressalto significa que esta energia SC0, não é? A energia cinética com que ele depois parte no primeiro ressalto vai ser SC0 sobre 2. Ora, sabemos que a energia potencial, quando ele atinge, vai ser menos, okay, a variação da energia cinética. E, portanto,
vai ser mgh sobre 2. Ou seja, a energia potencial, quando ele atinge a altura máxima após o primeiro ressalto, vai ser mgh sobre 2. Logo, a energia cinética, quando ela agora volta a descer, ainda estamos, ainda no contexto do primeiro ressalto, vai ser, quando chega outra vez ao Sol, vai ser menos mgh sobre 2. Quando se dá o segundo ressalto, a altura máxima vai ser a variação da energia cinética, não é? Vai ser a energia cinética, quando ela chega ao Sol, a dividir por 2, porque 50% da energia cinética é dissipada, vezes H sobre 2. Portanto, vai ser mgh sobre 4. Ou seja, a altura máxima no segundo ressalto vai corresponder a H sobre 4. Resposta C. 6. O ácido nítrico, HNO3, com massa molar de 63,02 gramas por mol, é considerado um ácido forte. Portanto, aqui já estão a dizer que um ácido forte, sendo bastante corrosivo. É um dos compostos químicos mais produzidos mundialmente. Desde 1900, que até vou pôr sublinhar HNO3, ácido forte. Sendo bastante corrosivo, é um dos compostos químicos mais produzidos mundialmente. Desde 1902 é preparado industrialmente em 3 etapas sequenciais, processo de Ostwald. Portanto, temos a etapa 1, temos a etapa 2, a etapa 3 com as respectivas equações químicas. Complete o texto seguinte, fazendo corresponder a cada letra o número da opção correta. Escreva na folha de respostas cada uma das letras, seguida do número que corresponde à opção selecionada, e a cada letra corresponde um só número. A molécula de NH3 tem... Ora bem, eu fiz aqui o desenho do NH3 com as respectivas ligações covalentes e temos 8 eletrões de valência, 2, 4, 6, 8, não é? E temos 2 eletrões não ligantes que correspondem aos eletrões que estão aqui associados ao carbono e que não participam na ligação de covalente. Portanto, será o A8, eletrões de valência, sendo 2 o número de eletrões não ligantes, o que lhe confere uma geometria. Portanto, depois, pela teoria da força de repulsão dos eletrões não ligantes é superior à dos ligantes, então será uma piramidal trigonal. Portanto, a sequência seria A2, B1, C2. 6.2. Os números de oxidação do nitrogênio dos compostos NH3 e HNO3 são, respectivamente, depois daquele blá 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 todo, né, aqui da equação, enfim, poderiam fazer isto de uma outra maneira, mas tudo bem. Portanto, o NH3, ora, o número de oxidação que é tomado para o hidrogênio é mais 1 vezes 3. Portanto, aqui daria mais 3. Como a molécula é eletricamente neutra, logo tem que ser a soma tem que dar 0. Portanto, logo o N tem que ser menos 3, não é? Menos 3 mais 3 dá 0. Portanto, vai ser menos 3, no caso do NH3. No caso do HNO3, respectivamente, portanto, nós temos que o número de oxidação é tomado para o oxigênio é menos 2, para o hidrogênio é mais 1. No 3, temos 3 átomos de oxigênio, portanto, aqui vai dar menos 6, mais 1 correspondente ao número de oxidação do hidrogênio, menos 6 mais 1 dá mais 5. Como a molécula é eletricamente neutra, logo o número de oxidação do nitrogênio tem que ser mais 5. Portanto, a resposta correta, menos 3, 5, é a resposta C. Considero que nas 2 primeiras etapas do processo se dá a conversão completa dos reagentes em produtos e que a terceira etapa tem um rendimento de 75%. Determina a massa de NH3 em quilogramas necessária para... Dá uma ideia que eu não sei se pus isto em quilogramas na resposta. Necessário para produzir 1,1200 toneladas de HNO3. Apresento todos os cálculos efetuados. Portanto, eu pus as 3 equações assim deslizadas só para fazer coincidir o produto de reação da primeira com o reagente da segunda e o produto de reação da segunda com o reagente da terceira. Só para
Portanto, e aquilo que se verifica logo pelas razões estequiométricas é que entre o NH3, o NO e o N2, a razão estequiométrica é toda ela de 1 para 1. E do N2 com o HNO3, a razão estequiométrica é de 3 para 2. Concluímos que o N de HNO3 terá de ser igual a 2 terços de NO2. Portanto, isto relacionando pura e simplesmente as razões estequiométricas das equações químicas. Bom, então, a primeira coisa vai ser, como temos, vamos partir da terceira equação química, porque é aquela que nos é dito que tem um rendimento de 75%, ou seja, o rendimento vai ser igual a 0,75, ok? Portanto, então temos que calcular a massa esperada do HNO3, que eu designo por MEHNO3, e a massa obtida, que nos é dada, é NiOH-N3, 1,200 vezes 10 levantado a 9 gramas, portanto, corresponde às 1.200 toneladas. E, portanto, sabendo que então, o rendimento há de ser igual àquela NiOH-NO3, MEHNO3, em que a massa, portanto, esperada vai dar 75, 0,75 é igual a 3 quartos, portanto, por isso é que está aqui no numerador a multiplicar por 4 e no denominador está o 3. E, portanto, temos 1,600 vezes 10 levantado a 9 gramas. Isto é passo, quantidade esperada do HNO3. Portanto, já temos a massa esperada. Bom, isto aqui vamos usar a massa molar do HNO3. Portanto, tem este valor, 1,6 vezes 10 à nona sobre 63,02. Eu para já deixei estar assim. Quantidade de NH3. Okay? A quantidade de NH3 vai portanto, o número de, vai ser a quantidade de NO2, que é igual a 3 meios, vamos a partir da quantidade de NO2 vai ser igual a 3 meios, ok, de NeHNO3. Portanto, porque agora aqui temos a relação estequiométrica entre o NO2 e o HNO3, não é? Na terceira equação. Portanto, a quantidade esperada de HNO3, portanto, peço desculpa, a quantidade agora de NH3. Portanto, será pela razão estequiométrica, que seria aquela que seria a quantidade esperada do HNO3, que se fosse os 100%, não é? Pronto. Então, NO2 vai ser 3 meios, NO2 vai ser igual a N, pela razão estequiométrica, a quantidade de NO2 vai ser igual à quantidade de NO, igual à quantidade de NH3, que dá 3 meios da quantidade esperada de HNO3. Portanto, isto é equivalente a dizer que, então, que a quantidade de NH3 é dada por esta expressão, que é o produto aqui, este valor aqui, que eu tenho aqui com a mãozinha, a multiplicar por 3 meios. Ora, porque é que aparece 0,8? Porque é 1,6 a dividir por 2, por isso é que aparece aqui o 0,8, o 3 mantido. A massa de NH3. Bom, a massa de NH3 vai ser igual à quantidade de NH3 vezes a massa molar do NH3. Portanto, fazendo as contas, vai dar 6,4, pois então eu tinha aqui os quilogramas, 648,39 toneladas, que está a 6,4839 vezes 10 à quinta quilograma. De acordo com os princípios da química verde, que apela à sustentabilidade dos processos químicos industriais, na obtenção do HNO3 pelo processo de Ostwald, seria vantajoso reutilizar o NO resultante Bom, olhando para a equação, não é? Onde é que temos a equação? Acho que está mais para cima. Não é? Portanto, se nós temos aqui o NO, era bom que este NO entrasse aqui na parte da segunda equação química, não é? Portanto, este NO que aqui é produzido na terceira equação química, ou no terceiro passo, fosse então reutilizada no segundo passo. Portanto, a etapa 3
na etapa 2. 7. Já estamos a chegar quase ao fim. Numa titulação 25 graus Celsius, 10 mililitros de uma solução diluída de ácido nítrico, HNO3 aquoso, com massa molar 63,02 gramas por mol, foram titulados com uma solução padrão de hidróxido de sódio NaOH, de concentração 0,100 mol por decímetro cúbico. A reação que ocorre pode ser traduzida por aquela equação. O volume de base gasto até se atingir o ponto de equivalência, P, foi 13,80 mililitros. Bom, a medição do volume gasto de NaOH foi realizada recorrendo entre uma bureta e pipeta, claro que é uma bureta, não é? Tendo sido registada uma incerteza de leitura. Ora bem, isto é, se cada escala, pelo valor que foi obtido, não é? Ou o volume da base até, portanto, foram 13,80 mililitros. O último dígito aqui, mais à direita, portanto, é a incerteza, não é? Portanto, significa que a incerteza da leitura vai corresponder, ok, a um décimo do dígito à esquerda, logo à esquerda, não é? Imediatamente a seguir, que vai ser 0,1 a dividir por 2. Portanto, mais ou menos 0,05 mililitros. Portanto, resposta A. Não há aqui. Agora, selecione. Agora estamos, portanto, a medição do volume do NaOH. Não são dados os valores das constantes da acidez do ácido, nem da basicidade da base, pelo que se assume que seja um ácido e uma base fortes. Estamos a falar do ácido do HNO3 e, por acaso, o HNO3 é considerado um ácido forte. Eu venho aqui a 6. Pronto, não são dados os valores das constantes de basicidade, não é? Portanto, o que se assume. Portanto, o HNO3 até no exercício 6 já dizia que era um ácido forte. Portanto, vamos considerar que o NaOH também é uma base forte. Portanto, temos então que o volume do HNO3, isto são os dados, ok? E no ponto de equivalência, a quantidade de HNO3 tem que ser igual à quantidade de NaOH. Portanto, como temos aqui os elementos relativamente ao NaOH, portanto, temos a concentração do NaOH e temos o volume do NaOH, logo tiramos o valor da quantidade de HNO3. Ok? A quantidade de HNO3 é 1,380 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Bom, isto aqui depois vai servir para o exercício, porque isto aqui é uma pergunta de resposta múltipla. Este valor que aqui foi determinado, que é o valor correspondente à quantidade de HNO3 na solução diluída, vai depois interessar no item seguinte. Ora bem, portanto, na pergunta seguinte. Agora, como o HNO3 foi totalmente ionizado, porque é um ácido forte, e o NaOH também totalmente dissociado, porque é uma base forte, ok? Tem-se que no ponto de equivalência, e somando os dois volumes, portanto, sendo as quantidades iguais, HNO3 e o NaOH, e os volumes que no ponto de equivalência é a soma dos dois volumes, não é? Dos 13,80 mais os 10 mililitros, ok? Portanto, a concentração deles vai ser igual. E, portanto, o que temos é que, como ele foi totalmente ionizado e o outro totalmente dissociado, vamos ter, ok, no ponto equivalente, portanto, vamos ter que a concentração, no ponto de equivalência, que a concentração do H3O mais tem que ser igual à concentração do OH menos, ok? Como estamos para uma temperatura de 25 graus Celsius, ok? O pH desta solução, no ponto de equivalência, vai ser igual a 7. Portanto, a resposta é a resposta A. 7.3. A solução aquosa diluída de HNO3 foi preparada a partir de uma solução concentrada do mesmo ácido, ok? Que tem de densidade 1,260 gramas por centímetro cúbico e 35% em massa. Determina a razão entre as concentrações das duas soluções aquosas HNO3, a concentrada e a diluída, e apresenta todos os cálculos efetuados. Ora bem, portanto, aqui ponho uma nota porque é necessário escrever a partir da linha anterior, uma vez que isto não é de resposta, não é de escolha múltipla, não é de escolha múltipla. Portanto,
No ponto, portanto, aqui foi só copiar o que estava, aquilo que tinha feito aqui, não é? Aqui, para aqui. Pronto, isto tinham que fazer no desenvolvimento do exercício. E esta quantidade é aquela que foi retirada da solução mais concentrada de HNO3. Então vamos agora debruçar nos passos seguintes sobre a solução mais concentrada e que nos é dado a densidade, que é a massa da solução de HNO3 sobre o volume da solução de HNO3. Portanto, daqui retiro que a massa da solução de HNO3 é igual a ρ de HNO vezes o volume da solução. Bom, não temos os elementos todos, não é? Vamos ter que retirar o elemento portanto, deste valor de 35% em massa. Portanto, será massa-massa. Será a massa de HNO3 a dividir pela massa da solução de HNO3, que é igual a 0,35. Portanto, a massa da solução de HNO3 é 0,35 vezes 1260, portanto, 0,35 vezes 1260, portanto, ou seja, portanto, 0,35. A massa da solução passa aqui para o segundo membro, que é o volume da solução, vezes o ρ da solução. 1260 vezes o volume da solução do HNO3. Bom, mas nós queremos é a concentração do HNO3. Já temos o volume naquela solução. Portanto, já temos aqui a parte do volume da solução, temos aqui a massa, e desta massa é o quê? A massa de HNO3 vai ser a quantidade de HNO3 vezes a massa molar de HNO3, vai ser igual a 441, que foi o resultado desta operação de multiplicação, vezes o volume da solução de HNO3. Ora, passando o volume da solução de HNO3 para o primeiro membro e o M de HNO3 para o segundo membro, portanto, significa que no primeiro membro vamos ter a concentração de HNO3, que há de ser igual a 441 a dividir pela massa molar, porque entretanto a massa molar que estava no primeiro membro passa para o segundo membro, para denominador. E, portanto, a concentração será 441 sobre 63,02 mol por decímetro cúbico. Portanto, a solução mais concentrada tem este valor, mol por decímetro cúbico. Eles querem é... Agora, a concentração da solução diluída, okay? Vamos então partir do 1, em que temos o número a quantidade de HNO3 na solução diluída é 1,380 vezes 10 levantado a menos 3. E o volume é 10 mililitros, não é? Portanto, 10 vezes 10 levantado a menos 3. Então temos que a concentração diluída vai ser, portanto, o ND sobre o VD. Portanto, será 0,1380 mol por decímetro cúbico. Então, finalmente, como eles querem a razão entre as concentrações da HNO3, temos a concentração de HNO3 da solução mais concentrada e da diluída, que é 441, vamos retirar 441 sobre 441 sobre 63,02, ok? A dividir pelo CD, em que o CD aparece aqui, portanto em denominador, 0,1380 dá, a razão dá aproximadamente 51, 50,71. E deste modo, trocando aqui um bocadinho a ordem dos itens, a resolução dos itens, portanto, chega-se ao final da resolução do exame de Físico-Química, que, pronto, dá de facto aqui algum trabalho e requer de facto alguma atenção e concentração e é necessário pensar portanto, na execução dos exercícios. Muitas vezes a introdução do problema é muito longa e como nós verificamos aqui alguns itens, pouco ou nada têm a ver, logo os dois primeiros itens, pouco ou nada têm a ver com essa introdução, muitas vezes com essas introduções, e depois perde-se aquilo que se leu, perde-se um bocado, tem que se voltar a ler, porque se calhar no terceiro item
ou quarto, só no terceiro ou no quarto item é que, ou na terceira ou na quarta linha do exercício, é que tem a ver com introdução. Pronto, não é propriamente vantajoso a apresentação dos exercícios dessa forma. Portanto, até as alíneas deveriam ter sido, ter tido uma ordem diferente, ok? De forma a que, pá, o aluno não tenha que voltar outra vez a ler o início do exercício. Pronto, eu espero que esta, 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 esta resolução tenha sido clara para os alunos, para vocês, e principalmente para aqueles que no próximo ano vão ter que se submeter, não é? No próximo ano letivo vão ter que submeter à prova de, à prova de, ao exame de Físico-Química. Espero que esta resolução tenha sido clara, cientificamente perceptível portanto, desejo as maiores felicidades para todos os alunos. Muito obrigado e tenham um bom dia.